Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu trago dicas sobre Excel e VBA para você poder implementar coisas super legais em seus projetos. Na aula passada, eu trouxe para vocês uma solução para que você utilize o ProcX para fazer a atualização de dados, sem que você fique digitando informações anteriores. Eu vou deixar o link aqui para você poder assistir a aula passada e saber melhor do que eu estou falando. Mas tem um porém. Eu sei que muita gente tem versões do Excel onde o ProcX não está disponível, né? Então, como que você pode fazer essa pesquisa invertida utilizando o PROC-V, né? Que era lá a nossa função mais anterior aí de procura de dados, né? Então, o PROC-V, como vocês já sabem, e tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, ele não é tão evoluído, digamos assim, quanto o PROC-X, né? Então existe aí uma certa diferença com relação ao desempenho e tudo mais. Mas, se você não tem outra saída, senão esse uso, existem algumas estratégias como índice CORRESP, indireto e CORRESP e outras saídas que fazem você ter um desempenho melhor. Não é isso que eu vou tratar aqui nesse vídeo, tá? O que eu vou fazer é simplesmente montar a mesma saída que a gente fez com o PROC-X, só que dessa vez utilizando o PROC-V, para que você entenda uma forma simples de fazer isso, sem precisar recorrer para o VBA ou coisa do tipo. Tudo bem? Então, bora lá para o Excel para a gente poder aplicar essa saída aqui. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Eu tenho aqui a imagem que foi justamente a imagem postada pelo Rui, né, na dúvida que ele tinha. Qual é a situação? Para quem não viu a aula anterior ou não se lembra, a gente tem aqui a proposta de uma gestão de frota, ok? Então a gente quer controlar quantos quilômetros uma viatura roda durante um determinado atendimento. Como que isso foi feito? Aqui eu tenho os títulos dessas viaturas, então Viat 1, 2, 3 e 4, e aí eu vou lançando. Viatura 1, ela saiu para fazer um atendimento com 1.234 km rodados, e ela retornou desse atendimento com 1.256 km. Fazendo a subtração, eu descubro que ela rodou 22 km para fazer esse atendimento. Perfeito, até aí maravilhoso. Aí eu tenho a viatura 2, viatura 3, viatura 4. Aí, na linha 9, saiu a viatura 1 de novo. O que acontece? Esse quilômetro de saída, essa quilometragem de saída aqui, a proposta é que ele se preencha automaticamente, puxando a informação aqui de 1.256, sem a pessoa precisar digitar isso. E aí ele vai digitar a quilometragem de saída, de chegada, desculpa. A partir disso ele vai fazer o cálculo. Só que lá na linha 9, saiu de novo a viatura 1. Então agora ele tem que puxar a última chegada, que foi da linha 9. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 1.289 automático. Então é essa a proposta, essa fórmula que a gente quer criar aqui. No vídeo anterior, eu fiz isso utilizando o ProcX, né, que acaba sendo um pouco mais simples. Porém, como a gente sabe, muita gente utiliza versões do Excel que não tem o ProcX disponível. Então, como você pode fazer para solucionar isso? Existem algumas saídas, tá? Eu vou utilizar aqui uma com o PROC-V, porque eu sei que o PROC-V é muito famoso, ele é bem conhecido aí pelos usuários de Excel. Então, eu acredito que vai ser um pouco mais simples para todo mundo conseguir entender. Existem outras saídas? Existem. Não estou dizendo aqui que essa é a melhor de todas as saídas para isso, tá? Eu sei que tem gente que vai falar, mas dá para fazer isso com índice CORRESP, com indireto, com um monte de coisa. Dá. Saídas para isso é o que não falta, tudo bem? Então eu estou trazendo uma proposta para isso. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou criar essas duas tabelinhas aqui, tá? Primeiro, eu vou adicionar uma coluna a mais aqui à esquerda e ela vai me ajudar com essa proposta, essa estratégia do PROC-V. Tá? Então, eu vou chamar aqui de item, daí eu vou começar mesmo as colunas que ele já tinha lá. Então, viatura, KM saída, KM chegada, total KM. Aí eu vou pular duas aqui, na G eu vou colocar viaturas e KM inicial. Tá? Então é isso daqui que eu vou utilizar para fazer essa minha tabela. Perfeito. Aí eu só vou, por mania, né, vou colocar tudo centralizado aqui, só por toque mesmo.
e vou trocar esses títulos aqui. Opa! Vou mudar aqui a formatação desse título. Vou deixar aqui ele em azul escuro e vou colocar aqui a fonte em branco e negrito, só por mania mesmo, tá? Feito isso, agora eu vou transformar essas duas tabelinhas aqui em tabela. Então, selecionei os títulos e a linha de baixo, Ctrl Alt T, vai aparecer aqui criar tabela, ele já pegou o range que eu tinha selecionado, vou marcar a caixinha aqui de minha tabela tem cabeçalhos e ok. Feito isso, ele já transformou em tabela. Importantíssimo, eu preciso dar um nome para essa tabela. Vou chamar essa tabela aqui de tab underline km. Né? Eu sempre digo, esse tab underline é um prefixo que eu uso no nome das minhas tabelas, para facilitar o meu trabalho. Enter. Vou vir aqui em estilos da tabela, também isso daqui é mania minha, e vou colocar sem estilo, nenhuma. Tá? Eu não gosto desses estilos aqui. Vou vir na página inicial e vou colocar aqui as bordas, só para deixar mais bonitinho ali. Pronto, minha primeira tabela está pronta. Agora eu vou fazer a minha segunda tabela, que é essa daqui, G e H. Vou usar aqui, né, o Ctrl Alt T, vou marcar a caixinha de minha tabela tem cabeçalhos, já virou uma tabela. Vou chamar essa tab aqui de tab underline viaturas. E vou deixar aqui sem formatação também, pelo mesmo motivo. Coloquei as bordas e pronto. Já tenho minhas duas tabelinhas feitas, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar preenchendo as quilometragens iniciais de cada viatura. Tá? Então eu vou fazer aqui. Vai ter lá Viat 01. A inicial dela, vocês vão entender esse inicial daqui a pouco, tá? É para não quebrar a forma. 1234. Não se preocupa com KM por enquanto, tá? Esse KM vai aparecer depois. Viat 02, ela tinha 1478, né? Foi a primeira quilometragem registrada dela. Essa estratégia aqui serve se você está falando de estoque, se você está falando de gestão financeira, se você está falando de gestão de, enfim, um monte de coisa que já tinha um dado anterior. Essa estratégia que eu estou fazendo aqui dá certo, ok? Aí eu vou fazer aqui Viat 03 e aí 1598. Viat 04 e aí vou fazer 2589. Então essas são as quilometragens iniciais aqui das viaturas. Perfeito. Próximo passo. Agora eu vou fazer esse item aqui. Tá? O que eu quero escrever nesse item? Tá? Eu vou escrever aqui numa célula para você entender a minha estratégia. Eu quero que ele apareça o código da viatura, então Viat 01, e quantas vezes, eu quero que ele conte quantas vezes eu já falei dessa viatura. Então vai ficar um número crescente ali. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, olha, escrever alguma coisa parecido com Viat 01, espaço tracinho. Esse espaço tracinho aqui é só para deixar mais bonitinho, tá? Pum. Então, nessa primeira linha, quando eu escrever aqui na viatura Viat 01, eu quero que ele faça isso, tá? E aí, como que eu vou construir isso? Eu vou dividir isso em duas partes. Em três partes, na verdade, tá? Quais são as três partes? O código da viatura, então o Viat 01, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte é o tracinho, que vai servir ali para deixar mais legível esse código. E a terceira parte é a contagem, que é o número 1. Tá? E vai virar no Viat 01, tracinho 1, Viat 01, tracinho 2, Viat 01, tracinho 3 e assim por diante. Então, como é que eu vou fazer para ele escrever dessa forma? Eu vou vir aqui no item e eu vou começar com o seguinte, olha, igual a C, abre parênteses. Qual é o teste lógico que eu vou fazer aqui? Eu quero descobrir se viatura, então eu vou clicar aqui na viatura, se a viatura foi preenchida, tá? Deixa eu só trazer mais perto aqui para ficar mais legível. Então eu quero trazer igual a se viatura, tá? Vai ser vazio, igual abre e fecha aspas. Abre e fecha aspas é vazio, ok? Então, se a viatura tiver vazio, o que eu quero fazer nessa célula? Nada. Então, ponto e vírgula, abre e fecha aspas. Deixa ela vazia também. Esse é o primeiro teste, ok? Então, enquanto ela está vazia,
ele vai ficar vazio. Quando eu colocar alguma coisa ali na viatura, aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever aquele código que a gente viu ali do lado. Viat01, por exemplo, espaço, tracinho, espaço, contagem. Então, ponto e vírgula, aqui no valor se falso, onde eu vou criar aquele código. E como que funciona aquele código? Lembra que são 3 partes. A primeira parte é justamente o código da viatura. Então, eu vou clicar aqui, olha, viatura. Ele vai pegar, copiar esse código. Aí a segunda parte, o que era essa segunda parte? Era o tracinho, né? Porque eu estou usando o tracinho aqui. Então, e comercial, para juntar, para concatenar essas informações, abre aspas, porque esse tracinho é um texto fixo. Espaço, tracinho, espaço, fecha aspas. Então, ele vai escrever viatura 01, espaço, tracinho, espaço. Depois disso, eu vou para a terceira parte, que é a contagem. E aqui que mora o pulo do gato dessa estratégia, ok? Então, e comercial agora para juntar com a terceira parte. Como que eu vou fazer essa contagem? Eu vou contar quantas vezes a pessoa já falou dessa viatura. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, olha. Se é B, porque eu estou na coluna B ali, né? Conte.c, abre parênteses. Então, conta condicionalmente quando lá na coluna B, cifrão 1, então B cifrão 1 está travado esse B1, 2 pontos B1, não travei o segundo, travei o primeiro, não travei o segundo, tá? Por quê? Quando eu arrastar, eu quero que ele continue aumentando, B1, B2, B3, só que o primeiro B não, vai ser sempre B1. Então é de B1 até B1. Na próxima linha vai ser de B1 até B2, B1 até B3 e assim por diante. Então isso daqui for igual a quê? A viatura. Então toda vez que na coluna B até a linha anterior está escrito o texto aqui da viatura, ele vai contar. Tá? E eu vou colocar mais um. Por que mais um? Pensa comigo, quando eu colocar viatura 1 aqui, quantas vezes já tinha escrito viatura 1 antes? 0. E eu quero que aqui apareça 1, então eu vou fazer 0 mais 1. Aí depois na linha de baixo escrevi viatura 1 de novo. O que vai acontecer? Quantas vezes eu já tinha viatura 1 escrito? Já tinha uma. Então ele vai fazer esse 1 que ele achou lá em cima, mais 1 virando 2. Tá? Perfeito. E aí vou fechar aqui o parênteses. E, só esqueci aqui de esse mais um aqui, desculpa, ele vai fora do parênteses do conta C, tá? Então, viatura, fecha parênteses, mais um, e aí fecha o parênteses do C. Então, ele está vazio, porque viatura 1 está vazio. Aí, se eu colocar aqui agora, viat 01, olha lá, já apareceu viatura, viat 01, tracinho 1. É isso que eu queria aqui, tá? O que eu vou fazer com esse viatura 1 aqui, galera? Como eu estou usando agora PROC-V, o PROC-V ele não tem tratativa do não encontrado, igual o PROC-X. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou impedir que a pessoa coloque alguma coisa que não... uma viatura que não existe. Tá? Como que eu vou fazer isso? Vou usar a validação de dados aqui. Então, eu vou vir aqui em dados, vou utilizar aqui validação de dados. Dentro de validação de dados, eu vou mudar aqui o permitir para lista. Em fonte, eu vou selecionar aqui os 4 códigos da viatura. Lembrando, isso daqui é uma tabela. Então, quando eu colocar uma quinta, sexta, sétima, oitava viatura, ele também vai atualizar esse range. Vou clicar aqui em mensagem de entrada. Vou colocar aqui um título, né? Sempre aconselho que você use as mensagens de entrada, isso ajuda quem está utilizando sua planilha. Então, eu vou colocar aqui, selecione, ou melhor, código de viatura. E aqui, selecione uma viatura. E aí, vou pegar isso daqui, vou dar um Ctrl C, porque eu sou preguiçoso. Vou vir aqui em alerta de erro, colocar como parar mesmo, no título, entrada inválida, e na mensagem, favor, e vou colar. E esse selecione, né? Eu vou mudar ele aqui para selecionar uma viatura. Ok. E aí vai aparecer aqui, então, toda vez que eu selecionar código de viatura, selecione uma viatura. E aí já vai estar aqui as opções viatura 1, 2, 3 e 4. Se por acaso a pessoa digitou lá viat espaço 01 que não existe,
vai dar entrada inválida, a favor, selecionar uma viatura. Repetir, ele vai me permitir aqui fazer a seleção ali do que eu estou querendo. E eu posso escolher a que eu quiser, viatura 2, viatura 1, e o código vai ser atualizado automaticamente. Beleza. Aí, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero pegar esse quilômetro de saída. Eu ainda não tive nenhuma saída. Então, nessa estrutura que é a primeira saída da viatura, o que eu vou fazer? Eu quero que ele pegue a quilometragem inicial, tá? Agora, quando já existir uma saída, eu quero que ele pegue a última quilometragem de chegada, tá? Como que eu vou fazer isso? E aqui é a parte mais complicadinha dessa aula de hoje. Então, aqui eu vou colocar igual C, só colocar em maiúsculo, C, por mania, isso não faz diferença para a fórmula, tá? É só mania minha. Então, se esta célula aqui da viatura for igual a abre e fecha aspas, ou seja, vazio, eu quero que essa aqui também fique vazia. Então, ele só vai preencher quando existe uma viatura. Aí, se não, né? Então, agora a parte que eu vou fazer essa conta. Como que eu vou descobrir, né? Como que eu vou conseguir descobrir se esta é a primeira vez que eu encontrei uma viatura? Simples, eu vou mandar ele contar, né? Então, se abro outro parênteses. Então, olha, se não, né? Então, estou no teste no valor se negativo, vou abrir um outro C. Isso daqui, um C dentro do outro, é o que a gente chama de C aninhado. Né? Quando você tem uma fórmula dentro da outra, a gente chama isso de fórmula aninhada, ok? Então, a primeira parte eu já tratei, que é para deixar ele vazio. Agora eu vou tratar a parte dele descobrir se é a primeira vez que está aparecendo essa viatura ou não. Então, se o conte.c, abre lá outro parênteses, porque a cada fórmula eu vou abrindo um parênteses novo. Né? Então, se o conte.c de que? Né? Qual intervalo que eu vou fazer a contagem? O mesmo intervalo que eu usei antes. Então, B, cifrão 1, 2 pontos, B1. Então, se de B1 até B1, só que o primeiro travado, o segundo não, a contagem da viatura, né? Então, eu vou pegar aqui a própria viatura. Então, a contagem de viatura, fechei parênteses, se for igual a 0, quer dizer que essa é a primeira vez que está aparecendo a viatura. Ponto e vírgula, então, né? Então, no caso verdadeiro, PROC-V, né? Então, usando aqui a estratégia PROC-V, procura o que eu vou procurar? A viatura. Né? Então, eu vou vir aqui na viatura, procura a viatura onde? Né? Na minha tab, viaturas. Então, é nessa matriz aqui que eu vou procurar. Ponto e vírgula, qual que é o índice que eu vou querer? Eu quero o segundo índice, que é a quilometragem. Então, 2, e eu quero uma pesquisa exata. Então, eu vou colocar aqui 0. Fechei o parênteses do PROC-V, fechei o parênteses do primeiro C, fechei o parênteses do segundo C. Então, ele já trouxe 1.234 para mim. Se eu tivesse selecionado aqui viatura 3, 1.598. Viatura 4, 2.589. Então, ótimo. Está funcionando até aqui. Vou deixar assim por enquanto, mas a fórmula não está pronta. Ainda está faltando um pedaço dela, mas por enquanto eu vou deixar assim para você entender o que está faltando aqui. Tá? Vou fazer a quilometragem de chegada. Qual que é a quilometragem de chegada? Deixa eu pegar aqui de novo a minha imagem. Essa colinha eu não preciso mais dela. Vou pegar aqui minha colinha da imagem e vou fazer o seguinte, ó. Então, a quilometragem de chegada dela foi lá, 1.256 km. Vou alterar aqui de volta também para a viatura 1, né? Que é a viatura correta, antes que eu me esqueça. E aqui eu vou fazer a conta. Né? Então, primeiro eu vou fazer uma tratativa. Então, é igual a C. A quilometragem de chegada for igual a vazio, então deixa vazio, não calcula ainda. Agora, quando a quilometragem de chegada já foi preenchida, vai ser chegada menos saída. Fechou parênteses. Pronto, deu 22 km. Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? Vou preencher as próximas viaturas. Tá? Então, eu vou preencher a 2, a 3 e a 4 aqui. Então, eu vou vir para cá. Viatura. Aqui eu não preencho, né? A coluna A eu não preencho. Eu preencho a partir da coluna B. Viatura 2, já criou o código lá para mim. Vai aparecer lá o 1478, que é a quilometragem certa dela. Vou colocar 1489, que é o retorno. E aí ele já calculou aqui pra gente 11 km, que foi justamente a diferença, né, que eu tive da quilometragem. Vou fazer a mesma coisa para o próximo.
Então, vou selecionar aqui viatura 3, 1598. Vou colocar aqui 1698, que é a quilometragem, né, correta, e já vai calcular para mim 100 km. Né? Aqui vai aparecer a VIAT 04, né? Então só deixa eu colocar aqui VIAT 04, VIAT 04. Aí ele vai aparecer aqui, então, era 2.598 km, andou 9. Perfeito, até aí está funcionando tudo muito bem. O que eu preciso fazer agora? Agora chegou a hora de colocar a VIAT 01 de novo. Então é VIAT 01. E aí o que ele está fazendo? Falso. Essa é a parte que faltava da fórmula, que é quando ele já encontrou, então agora ele já sabe, poxa, peraí, já existe, né, essa entrada dessa viatura. Como que eu vou fazer para que ele possa buscar agora o 1256? Né? Então eu vou alterar aqui minha fórmula. Onde que eu tenho que alterar minha fórmula aqui? Eu tenho que colocar mais coisa, né? Aqui no valor se falso lá do meu segundo C, ok? Então tem dois parênteses aqui antes. Eu vou vir aqui, olha, entre o primeiro e o segundo parênteses, entre o roxo e o vermelho, tá? E aí eu vou colocar um ponto e vírgula para ir para o senão. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um PROC V, né? Então eu vou fazer mais um PROC V. Como que é esse PROC V? PROC V, vou colocar aqui maiúsculo por mania, PROC V, abro lá parênteses, já vou abrir e fechar para ninguém se confundir, tá? Então abri e fechei o parênteses do PROC V. E o que eu estou procurando? Qual que é o valor procurado? É o item. Então agora eu estou procurando o código do item, mas não é o item dessa linha, é o item da linha anterior. E aí que vem o ponto. Como é que eu criava esse item mesmo? Era 3 partes, lembra? Então a primeira parte é o que? O próprio código da viatura. Aí e-comercial, para concatenar isso daqui com o que? Espaço, aspas, né? Espaço, tracinho, aspas, espaço. Mais um e-comercial. E nesse e-comercial eu vou fazer lá o conte.c, abre e fecha parênteses. E aqui dentro, o que eu vou fazer? No intervalo, qual é o intervalo que eu estou procurando? De B cifrão 1, 2 pontos, B1. Né? Mesmo intervalo que eu estou usando toda hora. B cifrão 1 até B1. E o que eu estou buscando? Eu estou procurando justamente o código da viatura. Lá no anterior, a gente tinha um mais um aparecendo. Nesse daqui não vai ter esse mais um, tá? Beleza, então é isso daqui que ele está procurando. Ponto e vírgula. Onde que ele está procurando? Na própria tabela. Então, tab KM, que é a minha tabela. Qual a informação, o índice de coluna que ele vai apresentar? Vai ser a primeira, segunda, terceira, a quarta informação, que é a coluna D. Então, 4, ponto e vírgula 0, porque é a correspondência exata. Enter e pronto, a mágica já aconteceu aqui embaixo. Legal de tabela. Atualizei aqui em cima, ele já joga lá embaixo. Ele já puxou 1256 aqui pra gente. Aí aqui na frente eu posso preencher, né? Então o valor 1.289 km deu lá 33. E aqui eu vou fazer continuar fazendo o preenchimento normal, né? Então eu vou ter lá a VIAT 04, foi a próxima que chegou. Aí já puxou 2.598, puxando corretamente. Aí, depois da 2.598, ele voltou com 26, 23, 26, 23, 25 quilômetros. Os cachorros começaram a latir aqui, espero que não passe aí para vocês. VIAT 02, 1.489 e 15,78. Deu lá os 89 quilômetros. E por último aqui do nosso preenchimento, VIAT 03, né? Então 1.698, 17,42 km, 44 km rodados. Perfeito. Vou até apagar aqui nossa fotinha já. Não precisamos mais dela, nossa tabela está pronta. Último detalhe, só para a gente deixar isso aqui bacana, né? Com uma apresentação legal. Tudo isso daqui é quilometragem. Então, eu vou selecionar todas essas células aqui e essas aqui também, tá? E vou fazer com que ele apareça como quilometragem, mas continue sendo um número. Por quê? Você não pode escrever KM ali, porque senão ele vai começar a entender como texto e não vai fazer as contas, tá? Então, selecionei aqui as células, vou vir aqui em página inicial,
Vou clicar aqui nessa setinha para baixo, ou vou vir aqui em número mais formatos de número, tanto faz. Vai aparecer uma janela nova. Nessa janela eu vou vir aqui em personalizado. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar um jogo da velha, né, a cerquilha, o hashtag sustenido. E vou fazer o seguinte, vou colocar aspas, espaço, KM, aspas. Com isso, ele vai colocar, o jogo da velha serve para ele copiar o número que está escrito, então ele ficou 1234, espaço KM. Dei OK, apareceu tudo como quilometragem, mas na verdade, o que está escrito ali é só o número, perfeito? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa solução alternativa, né, sem utilizar então o PROC-X e sem recorrer ao VBA, para você poder fazer essa atualização também, ok? Se você curtiu, deixa seu like, já se inscreve no canal para não perder nossos vídeos. Todas as terças e quintas-feiras a gente tem conteúdo novo, tá? Às 11h30 da manhã, então não perde, tem sempre coisa bacana. E se você quiser sugerir alguma situação que você tem e que você gostaria de ver a gente tentando trazer uma solução aqui para você, pode deixar aqui nos comentários ou pode entrar em contato direto comigo que a gente vai fazer o possível para te suportar. Beleza, galera? Até o nosso próximo vídeo.